Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Michele e hoje a gente vai dar início a mais uma aula de Química 2. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 13, que trata sobre as leis ponderais, mais especificamente sobre a lei de Lavoisier. Vamos dar uma olhadinha? Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história do Lavoisier, né? Então, ele era francês e viveu, né, durante o Iluminismo, que foi uma época que teve um grande avanço científico, né? Então, várias descobertas na área da ciência foram realizadas nesse período. E o Lavoisier teve grandes contribuições, né, a dar. Eu queria destacar também o livro que ele escreveu, que foi o Tratado Elementar de Química, que foi um marco na química, e ele serviu para facilitar a linguagem da química, né? Dentre outras coisas. Ele também foi responsável, né, por descobrir que a água não era um elemento, né, porque naquela época, né, até então, achava-se que a água era um elemento. Então, ele foi o responsável, né, por descobrir que a água, na verdade, era uma molécula composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Ele também foi a primeira pessoa que criou uma tabela periódica, né? Ou seja, ele agrupou, né? Arrumou os elementos que os poucos elementos, né, que eram conhecidos naquela época, mas ele foi o primeiro responsável, né, por fazer esse arranjo dos elementos. E durante a Revolução Francesa, que foi, né, uma revolução, né, liderada pelo povo contra a exploração da nobreza, o Lavoisier acabou sendo condenado à morte, né? Ele foi guilhotinado pelo fato, né, ele vir de família rica e durante um tempo ele conciliava o trabalho dele, né, como cientista no laboratório, como coletor de impostos também. Então isso acabou levando ele à morte. Falar um pouquinho agora sobre a teoria do flogisto, né? Também chamada de flogístico. E o que vem a ser isso, né? Antigamente se achava que algumas substâncias, né, tinham como propriedade o flogisto. E o que vem a ser isso, né? Era uma substância invisível que durante a queima essa substância era originada, né? E essa teoria, ela consistia, né, então o flogisto era uma propriedade do material, né? E não importava o meio que aquele material tivesse inserido. Sendo que o Lavoisier, depois ele consegue derrubar essa teoria, realizando esses experimentos em diversas condições, né? Inclusive na presença e na ausência de oxigênio, né? E ele acabou percebendo que a queima era muito mais efetiva na presença do oxigênio, né? E então ele pôde perceber, né, que isso não era uma propriedade, né, do material, porque se fosse uma propriedade do material, iria ocorrer tanto na presença quanto na ausência. E ele viu que o que justificava, né, a queima era o ambiente em que o material estava inserido, né? No caso, a presença do oxigênio, então, que seria responsável por essa queima. Depois disso, veio a chamada Lei da Conservação das Massas, né? Que foi a lei de Lavoisier, e ficou, a partir dessa lei, né? Ele criou essa frase aqui que ficou muito conhecida, né? Até hoje ela é muito utilizada, né? Mesmo para situações que não tenham a ver com ciência,
né? Que é a seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em uma reação química, né? Então, o que que dizia essa lei? Que em uma reação química que ocorresse sistema fechado, a massa total antes da reação, né? Ou seja, o seu reagente, né? O que você colocava para reagir, teria que ser igual à massa após a reação, ou seja, a massa dos seus reagentes teria que ser igual à massa do seu produto final, tá? Antes da gente dar continuidade ao conteúdo, eu queria que vocês dessem uma olhadinha num vídeo que eu vou passar para vocês. Vamos lá? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre as reações químicas e alguns de seus tipos. Mas quando ocorrem reações químicas, existem alguns resultados bem interessantes. Imagine o seguinte exemplo. Eu tenho um comprimido efervescente de 20 gramas e um copo d'água com 200 mililitros. Então, se colocarmos o comprimido junto com o copo com água sob uma balança, temos 220 gramas. Quando jogo o comprimido na água, ele é dissolvido até ficar um pozinho no fundo do copo. Se colocarmos agora o copo com o comprimido dissolvido, a balança mostra 210 gramas. Ei, onde foram parar os outros 10 gramas? Tem alguma coisa estranha. E aí, gente? Como que é possível ter sido obtido 210 gramas se antes foram colocados 220? Será que a lei do Lavoisier estava errada? A gente não acabou de falar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Como é que 10 gramas dessa substância foram perdidas, então? Será que é alguma exceção da lei? Vamos dar uma olhadinha para conferir. Tem alguma coisa estranha. É como se tivéssemos 2 laranjas de um lado e 2 laranjas de outro. E quando colocássemos todas as laranjas juntas, tivéssemos 3 laranjas, quando deveríamos ter 4. Calma, é muito simples. Muito tempo atrás, em um país chamado França, um químico chamado Antoine Lavoisier viu em uma de suas pesquisas que quando juntava 2 substâncias, elas reagiam, mas a soma das massas não parecia correta. A soma das massas dos reagentes era maior do que a soma das massas dos produtos. Lavoisier sabia que nada desaparece e percebeu que um dos produtos da reação era o desprendimento de gás. Ou seja, se eu somar a massa dos reagentes, terei exatamente a mesma massa dos produtos. Esta é chamada Lei da Conservação das Massas. Então, podemos concluir que aqueles 10 gramas que estavam faltando são resultado da formação de gás. E esta formação chamamos de efervescência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então Lavoisier não estava enganado, né? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir é do canal do YouTube O Incrível Pontinho Azul. Antes da gente dar continuidade à nossa aula, eu vou passar para vocês mais um vídeo agora do canal do YouTube Ponto Ciência. Vamos ver?
aí, gente, o que foi possível concluir após esses 2 vídeos? Bom, o primeiro, né, é mais fácil, né, que a gente teve ali o comprimido efervescente, né, e nesse a gente consegue, né, ver as bolinhas se desprendendo, né, então a gente sabe que ali tem um gás, né, sendo eliminado. Então, fica mais fácil da gente pensar como que por que ocorreu essa perda, né? Que uma parte desse gás foi para a atmosfera, então por isso que a massa foi reduzida. E no segundo vídeo, gente, vocês conseguem compreender essa perda de massa, né? Ainda mais que aí, no caso, foram 2 experimentos. O primeiro com a palha de aço, que teve um aumento da massa, e no segundo, com o papel, que teve a redução da massa. O que aconteceu nesses 2 casos? Bom, no primeiro, né, com a palha de aço, o que aconteceu ali, né? Ocorreu a queima do material e o ferro contido nessa palha de aço, ele se ligou ao oxigênio presente no ar e formou óxidos de ferro, né? Então ali uma nova substância foi formada, né, junto com aquele material, fazendo assim com que a massa fosse aumentada. E no segundo experimento, o que aconteceu ali, né? Aquela queima do papel, né? Então ali ocorreu uma reação de combustão, né, de matéria orgânica, né? O papel vem da celulose, né, que vem da árvore. Então ali tem uma matéria orgânica que está sofrendo uma reação de combustão, né? E essas reações de combustão, né, a partir de uma matéria orgânica, vai gerar, né, CO2, gás carbônico, mais água, né? Então, esses 2, tanto o gás carbônico, né, que é um gás, e o vapor d'água, eles vão ser liberados para a atmosfera. E com isso, a massa, né, que vai ser obtida no final, vai ser menor. Então, observando esses 2 vídeos, né, com esses experimentos, foi possível observar a importância que teve o Lavoisier realizar os experimentos em ambiente fechado, porque aí foi possível, né, ele medir, né, os gases, né, que antes eram, né, esses experimentos eram realizados em ambiente aberto e os gases eram liberados, né, na atmosfera. Então, ele fazendo em ambiente fechado, ele conseguiu, né, levar em consideração, né, a massa dos gases, para no final das contas ele conseguir ver, né, que realmente a massa, né, de todos os produtos, incluindo os gases, né, que a soma dessas massas era igual à soma das massas dos reagentes, né, ou seja, do material que tinha antes de acontecer a queima. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no exemplo que eu separei para vocês. Então, a gente tem aqui, olha, uma reação de formação de água a partir de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Então, a gente parte aqui de 4 gramas de hidrogênio, né? E como que a gente achou esse resultado, né? A gente tem que a molécula de H2 é composta por 2 átomos de hidrogênio, então a gente vai pegar essa quantidade de hidrogênio e vai multiplicar pela massa dele, né? Essa massa é só a gente pegar na tabela periódica. Então você vai ver lá que a massa do hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, então a gente vai ter 2 gramas por mol, tá? Agora o oxigênio, também temos 2 átomos de oxigênio. Então, a gente vai fazer novamente, né, a quantidade, ou seja, são 2 moléculas de O2, então 2 vezes a massa do oxigênio, que você vai ver na tabela periódica, que é 16. Então, 2 vezes 16 vai dar, isso aí vai dar 32 gramas por mol, tá? E a molécula de água, como é que a gente faz para calcular? Né? A gente vai ter aqui
vão resultar, né, 2 águas. E como é que a gente faz, né? Esse 2 eu já botei ele aqui. E a gente vai fazer o seguinte, né? O hidrogênio, a gente tem 2. Então, tá aqui, ó, a quantidade de hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, como eu já falei que é 1. Mais a quantidade de oxigênios, a gente tem 1 oxigênio vezes a massa dele, que é 16. Né? Então, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. Então, a gente vai ter 2 mais 16, totalizando 18. 2 vezes 18 vai ser igual, então, a 36. Agora, a gente falando, né, sobre a teoria de Lavoisier, que fala que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, a gente observa aqui, então, o quê? 4 gramas, né? Aqui a gente tinha 2, como a gente tem 2 de H2, 4 gramas de H2 com 32 gramas de O2, né? 4 mais 32, a soma das massas dos reagentes vai ter que ser igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, se aqui eu tenho 4 mais 32, ou seja, nos meus reagentes, a massa dos meus reagentes está totalizando 36 gramas, então o meu produto também vai ter que totalizar 36 gramas, né? E a gente comprova, né, que o resultado está correto, vendo aqui, né, que a gente achou justamente a massa em questão. Ficou claro, gente? A gente vai fazer agora uns outros exercícios que eu gostaria de sugerir para vocês, tá? Esses exercícios não são da apostila, tá? Os exercícios da apostila vão ser feitos na aula ao vivo, tá? Esses são sugestões minhas. Vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, então vamos começar resolvendo o primeiro exercício que eu separei para vocês. Questão 1. Ao dissolvermos um comprimido efervescente, por exemplo, sal de frutas, em uma conhecida massa de água, ao término do processo, a massa do sistema, essa é fácil, né? Que foi a reação que ocorreu no primeiro vídeo que a gente assistiu. Então, lembra o que aconteceu lá, né? Ele começou com uma determinada massa e ao final do processo ele observou que essa massa tinha sido reduzida, né? Por causa do desprendimento, né, de gás. Então, gabarito aqui, letra B, a massa do sistema diminui. Vamos dar continuidade ao exercício agora, resolvendo a questão número 2. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar de papel. Após cada combustão, observou-se. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui na primeira balança, a gente tinha 2 pedaços de papel, um em cada prato, e ele colocou fogo, né? Ele queimou esse pedaço de papel que estava no prato A, né? Vamos relembrar, né? O que acontece com o papel, né? Na presença, quando ocorre uma reação de combustão, quando ocorre uma queima, né? Papel, matéria orgânica, né? Em contato com oxigênio, vai gerar gás carbônico e vapor de água. Ou seja, o que vai acontecer com a massa, né, desse material em relação à massa que eu tinha inicialmente dessa minha folha de papel? Conforme esses gases, né, foram para a atmosfera, essa massa desse papel ficou menor, né? Então, esse prato ficou mais leve. Se esse prato ficou mais leve, esse aqui vai fazer mais peso, né? Então, o prato B vai para baixo e o prato A vai para cima. Se o prato A vai para cima, a gente fica entre a letra C e a letra D. Vamos ver a segunda balança, então. Na segunda balança,
O que vai acontecer quando a gente queimar essa palha de aço aqui que está contida no prato A? Lembra? O oxigênio, né, presente no ar, ele vai reagir, né, com o ferro que está presente aqui no aço, gerando óxidos, né? E esses óxidos vão se juntar a esse material, tornando então o prato A mais pesado. Se o prato A está mais pesado, ele vai descer. E, consequentemente, o prato B vai estar mais leve, vai subir. Então, o prato B vai ficar acima do prato A. Então, a gente já estava entre a C e a D, já que o prato B vai ficar acima e o prato A vai ficar abaixo, então o gabarito vai ser letra D. Certinho, gente? Questão número 3. Quando 32 gramas de enxofre reagem com 32 gramas de oxigênio, apresentando como único produto dióxido de enxofre, podemos afirmar, obedecendo à lei de Lavoisier, que a massa de dióxido de enxofre produzida é D. Então, a gente vai ter S mais O2 gerando SO2, né? E ele fala aqui que tem 32 gramas de enxofre, 32 gramas de oxigênio e ele quer saber qual vai ser a massa de SO2 formada. 32 mais 32, isso vai resultar em 64 gramas de SO2. Gabarito, então, letra B, certinho? Questão 4. 22,4 gramas de pregos são deixados expostos ao ar. Supondo que os pregos sejam constituídos unicamente por átomos de ferro e que após algumas semanas a massa dos mesmos pregos tenha aumentado para 32 gramas, pergunta-se. Letra A não, número 1. Que fenômeno ocorreu com os pregos? Então, esse fenômeno que ocorreu é o mesmo que ocorreu, né, com a palha de aço, né, que é a ferrugem ou chegamos para cá para vocês verem direitinho, ou oxidação do ferro. Legal. Agora, número 2, a gente vai fazer aqui na folhinha. Então, a massa de oxigênio que foi envolvida no processo vai ser o quê? Vai ser a massa final, né? Então, massa de O2 vai ser igual a massa final, 32, menos essa massa inicial de prego, né? 22,4. Isso vai me dar o total de 9,6 gramas, ok? Deixa eu botar aqui, que esse é o número 2. Agora, número 3. Em que lei das combinações químicas você se baseou para responder a questão anterior? Tranquila essa, né, gente? Qual é a lei que a gente está usando para poder chegar a essa conclusão? Lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier, né? Lei da conservação das massas ou lei de
Lavoisier, ok? Nos carros movidos a álcool, o etanol reage com o oxigênio do ar, produzindo gás carbônico e vapor de água. Sabendo que 46 gramas de álcool reagem com 96 gramas de oxigênio produzindo 88 gramas de gás carbônico, que massa de vapor d'água será produzida nessa reação? Então, aqui vocês não precisam saber, tá, a fórmula do etanol, né? Isso é uma matéria que vocês ainda vão estudar depois, tá? Mais pra frente. Então, agora, por hora, vocês podem deixar ele como etanol mesmo. Então, vamos colocar assim, ó. Exatamente como o problema está informando. Etanol reage com oxigênio. A gente sabe, né, que o oxigênio, né, então ele sempre vai estar, né, presente na natureza na forma gasosa, na forma de O2. Então, mais O2, ele diz aqui, né, como vocês sabem já, né, assim como aquele que a gente viu da celulose, né, da folha de papel, matéria orgânica, a gente também vai ter uma reação de combustão aqui do etanol, que vai gerar a mesma coisa, que é gás carbônico, CO2 e vapor de água, tá? Então, ele diz aí, olha, que tem 46 gramas do álcool, né, ou seja, do etanol, com 96 gramas de oxigênio. Produzindo 88 gramas de gás carbônico. Ele quer saber a massa da água, né? Então, essa água aqui eu vou chamar de X. E aí, qual vai ser, então, a massa de vapor de água? Né? A gente pega esses dois aqui e soma 46 mais 96, vai dar 142 gramas. Agora, o que eu vou pegar para eu descobrir o X? Eu subtraio, então, né, 88 daqui. Então, menos 88, isso vai ser igual a 54 gramas. Correto? Bom, gente, esses eram os 5 exercícios que eu quis passar para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro, tá? Em breve a gente vai estar se encontrando de novo para estar dando continuidade aí à matéria, tá? Então, fiquem bem, permaneçam em casa e até a próxima. Tchau, tchau!